Olá, Lolo! Vamos lá, vamos resolver questões da banca IBAD sobre o Microsoft Windows. Coloca lá na tela, vamos para as questões aqui da IBAD. A primeira questão fala assim, para alterar as configurações de conta de usuário, senhas das pessoas que compartilham o computador deve-se utilizar qual procedimento? Veja, aqui nós vamos entrar dentro de contas de usuários, lugar que eu posso, além de criar contas, configurar aquela conta que já foi criada. Então veja, ó, se eu for aqui no menu iniciar, eu entro no painel de controle, ó, e no painel de controle eu vou encontrar exatamente contas de usuário aqui, ó. Então, quando eu clicar em contas de usuário, eu vou poder fazer a alteração do nome, a alteração do tipo, gerenciar outra conta, criar contas, caso eu seja administrador, enfim. Então, a resposta é a letra D de dado. Questão de número 2. No Windows, ao clicar no ícone OSC dois pontos, ou seja, no disco rígido, com o botão direito do mouse, selecionar a alternativa Propriedades, abrirá uma tela com algumas das opções abaixo. Aquela que se encontra o caminho para verificação de erros no volume do disco. Então veja, nós temos uma ferramenta para verificar erros no disco e ela se acessa assim, dessa maneira que eu vou te mostrar aqui, ó. Você clica com o botão direito do mouse, igual ele falou, ó. Você clica com o botão direito do mouse em cima do disco que você quer fazer a verificação. E aí você vai em propriedades, né? Você vai entrar aqui em propriedades do disco, ó. Clicou em propriedades, você vai ver que tem aqui geral, que mostra as características do disco aqui, o sistema de arquivo que está sendo utilizado, espaço livre utilizado, e tem aqui a opção ferramentas, que vai ter a verificação de erros e o desfragmentador de disco, que é aquela ferramenta que organiza a estrutura do disco para que a leitura dos arquivos seja mais rápida, né? Então, dentro do ferramentas, eu encontro a ferramenta para verificação de erros. Então, a resposta aqui seria letra C. Vamos para a questão número 3. Utilizando o Windows, você deseja saber qual é a forma, sobre a forma de um gráfico, o percentual de espaço que ainda dispõe no disco rígido. A gente acabou de ver. Basta clicar com o botão direito e ir em Propriedades, letra B. Lá em Propriedades você vai ver quanto de espaço está ocupado e quanto de espaço está livre. Não esquece que lá também nas propriedades, você viu que tem uma ferramenta chamada de limpeza de disco. Limpeza de disco não é apagar todos os arquivos do disco, não. É verificar ali quais são os arquivos que estão no disco que são desnecessários. O sistema vai te listar ali uns arquivos que você pode excluir sem prejudicar o sistema. Bota lá na tela. Então falamos aí, vamos para a questão número 4. Usando o Windows, Carlos deseja localizar um caractere especial. Então ele procurou um caractere no teclado e não conseguiu, né? Não tinha o caractere no teclado, ele queria esse caractere de alguma forma. A ferramenta mais indicada para ele usar esses caracteres que não tem no teclado é o mapa de caracteres. E ele quer saber em qual lugar que você encontra. Ó, se você clicar no menu iniciar, você já vai ter aqui, ó, acessórios do Windows, mapa de caracteres. Aqui você vai encontrar caracteres que muitas vezes você não encontra no seu teclado, né? Caractere especial, ó. Tem um monte de caractere aqui, ó. E cada fonte tem os seus caracteres, ó. Cada fonte tem caracteres diferentes, tá vendo? Então, a resposta aqui é a letra B de bola, acessórios. Questão 5, utilizando o Windows, você deletou acidentalmente um arquivo e deseja recuperar. Cara, essa é muito fácil. Deletou o arquivo vai para a lixeira. E aí você quer recuperar, abre a lixeira e retorna esse arquivo, tá? A limpeza de disco eu já falei para vocês, que serve para verificar os arquivos que podem ser excluídos sem prejuízo, né, do computador, para desocupar espaço. E o desfragmentador, que hoje é chamado de otimizador de unidades, né, que organiza os arquivos no disco para o acesso ser mais rápido, né? O computador melhora de desempenho. O Windows, ele é o quê? O Windows, ele é um sistema operacional, né? O Windows, ele vai funcionar como uma plataforma para os outros programas. Então, aqui eu tenho o hardware no meu computador, e aí aqui eu vou ter o sistema operacional, o Windows, para controlar os dispositivos de hardware. Ele vai fazer a função de gerenciar esses recursos que estão aqui, ó. E aí ele é uma plataforma para a instalação dos demais programas que vão ser chamados de aplicativos.
E aqui vai estar o usuário. Ó. Nem o usuário e nem o aplicativo fala direto com o computador. Quem fala com o computador é o sistema, ele é a base. O programa é responsável por fazer o computador ser o que ele é para você. Sem sistema você não pode ter impressora, mouse, teclado. Não, na verdade pode até ter mouse e teclado, né? Mas impressora, conectar a internet, instalar outros programas, tem que ter um sistema operacional, porque ele gerencia os recursos do computador, tá? Bota lá, volta lá. Então, a 7, para descobrir qual é a versão do Windows, que seu dispositivo está executando, pressione a tecla Windows R para abrir a caixa de diálogo e executar. E aí você tem que usar algum comando. Então, ó, Windows R pode cair na prova. Ó. Windows R é para executar. Então, já é uma teclinha que pode cair na prova. Ó, Windows mais a tecla R. Vai para o executar. E no executar eu quero saber a versão do meu Windows, tá? Então, eu quero versão do meu Windows. Então, se eu digitar aqui, ó, CMD, ele não vai me mostrar a versão do Windows. Eu só vou te mostrar aqui que CMD abre o prompt de comando, que é essa tela, esse terminal de comando, tela preta. Então, não é CMD. Se você digitar Explorer, vai abrir o Windows Explorer, vai abrir o explorador de arquivos do Windows, E se você digitar msconfig, olha lá, ele vai abrir as configurações do sistema. Aí dentro da configuração do sistema aqui você pode mudar algumas informações, ó. Tá vendo? Tem alguns serviços e tudo mais, mas aqui você não tá vendo a versão, Apesar que aqui, se você clicar aqui, ó, 2 vezes você vê a versão. Ó, aqui, na verdade aqui não, aqui ele tá mostrando o programa. E aqui seria a resposta, ó. Eu pensei que lá dava para ver, mas não dá não. WinVer. Aí sim, aí você vê a versão do Windows, ó. WinVer. Então, a resposta aqui foi uma questão um pouco mais difícil. A resposta é o WinVer. Se cair regedit na prova, esse aqui é o editor de registros do Windows. Editor de registros. É para você fazer algumas configurações no sistema operacional Windows. Só que o editor de registro ele é para pessoas avançadas, tá? Então, não recomendo você entrar aí. 8. O disco rígido de um computador gerenciado pelo Windows devido ao seu uso frequente vai espalhando conteúdos dos arquivos em blocos que ficam fisicamente separados no disco. É aquilo que a gente aprendeu na teoria. Ó. Aqui está o seu HD. O HD ele é separado em trilhas e setores, E quando você salva um arquivo, no disco, esse arquivo fica fragmentado. Ele fica assim, ó, fragmentos no disco, quando você salva. Então, se eu salvar outro arquivo aqui, ó, o outro arquivo também vai ficar fragmentado. Salvei outro arquivo, ficou também fragmentado. E aí, quando você passar o desfragmentador de disco, o otimizador de unidade, ele vai girando o disco e vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai organizando a estrutura do disco, vai consolidando os arquivos, ó. Esse aqui é um arquivo, ele vai organizando para melhorar o desempenho do computador. Ele vai organizando, colocando de forma sequencial. Então, a resposta aqui é a letra B, que ele vai colocar os blocos contíguos, ou seja, sequenciais, agrupados. 9. No Windows, além das diversas funções e recursos existentes para facilitar o dia a dia, é possível usar teclas de atalho para ajudar você a fazer o que quiser mais rápido, com a combinação dos atalhos para minimizar todas as janelas abertas. Gente, para minimizar as janelas abertas, não é o Windows L, como ele coloca aí na primeira questão. Vou até botar aqui do lado para a gente ir pegando o que é mais importante. Ó. O Windows L vem de Lock, que é bloqueio da tela. Bloqueio da tela. Tá? O Windows F vem de Find, que é para você pesquisar. Então, ele abre a janela de pesquisa do Windows. O Windows M é a resposta, porque o Windows M, ó, ele vai... Quer ver? Deixa eu sair daqui. Ó, o Windows M, ele minimiza todas as janelas mesmo. Ó. O Windows M minimiza todas as janelas. É igual o Windows D. O Windows D também, o Windows D ele mostra o desktop, mostra a área de trabalho. Então, tanto o Windows M quanto o Windows D de desktop mostra a área de trabalho. E para mostrar a área de trabalho, ele minimiza todas as janelas. Então, a resposta é a letra C. O Windows E abre o Windows Explorer. O Windows E abre o Windows Explorer, o explorador de arquivo do Windows. E o Windows F1, eu nunca vi o que ele faz, o Windows F1.
não faz nada aqui no meu computador. Então a resposta é a letra C, beleza? Questão de número 10, vamos lá. Vamos ver aqui, ele está abrindo alguma coisa aí. Eu acho que abriu o navegador, né? O Windows F1 abriu, ó, o Windows F1 abriu a ajuda do Windows, né? Porque o F1 já é ajuda, né? O Windows F1 abriu a ajuda do Windows lá pelo navegador, por isso que estava dando uma travada. Em um ambiente Windows, o arquivo com extensão MP4, gente, MP3 é áudio e MP4 é vídeo, tá? Vídeos. Então, um é áudio, outro é vídeo. Opa, eu botei som, não. Som é MP3. É vídeo, beleza? MP4 é vídeo. 11. Um sistema de arquivo é um conjunto de estruturas lógicas feitas diretamente via software que permite o sistema operacional ter acesso e controlar os arquivos gravados no disco. Qual o sistema usado no Windows 10? O sistema usado no Windows 10 é o NTFS, tá? Então veja, nós temos o FAT32, que ficou antigo, ficou para trás, mas ainda é usado, e o NTFS. O FAT é antigo, mas ainda é usado, tá? Esse já é mais moderno, ele já é das versões mais, vamos dizer assim, mais novas do Windows. O FAT32, ele permite arquivos de no máximo 4 GB, arquivos de tamanho no máximo, tamanho do arquivo 4 GB, aqui 16 terabytes, quer dizer trilhão de bytes. Então o FAT ele não é para você salvar arquivos grandes, ele não é recomendado para HD grande, por exemplo, HD com muitos de espaço. O FAT32 ele é recomendado para discos de menor capacidade, pendrive, tá? E assim por diante. Então aqui discos de menor capacidade. Aqui discos de maior capacidade. Então o FAT32 ainda é usado em pendrive, cartão de memória, né? Ele ainda é usado, ele não está em desuso, tá? Questão 12. O usuário com o sistema operacional Windows em português deseja selecionar os itens da área de trabalho, utilizando atalho. Ele quer selecionar todos os itens da área de trabalho, é Ctrl A, tá? Ctrl A, que vai selecionar tudo. Aí você tem que lembrar que o F2 serve para renomear arquivos, porque pode cair na prova, e Ctrl mais a tecla N, né? Ctrl Shift, ó, Ctrl Shift N, cria nova pasta. Ctrl Shift N cria uma nova pasta. 13. Ao selecionar e copiar um trecho de texto no Word, para gravar em uma edição no bloco de notas, esse texto ficará momentaneamente na área de transferência. Tudo que você copiar ou recortar, sempre que usar o comando copiar ou recortar, ele vai para a área de transferência e fica esperando você colar no destino, tá? Então a área de transferência, volta lá, é o lugar que fica tudo aquilo que você copiar ou recortar. No sistema operacional Windows 10, a execução do atalho logotipo do Windows mais a tecla E, a gente já viu hoje que abre o gerenciador de pastas e arquivos, conhecido como explorador de arquivos, ou Windows Explorer, beleza? E a 15, o usuário do sistema operacional Windows deseja minimizar uma janela com um atalho. Qual o atalho que ele vai usar? Windows mais seta para baixo, seta para baixo. Ele colocou seta para cima, é maximizar ou minimizar? Deixa eu ver. Ah, é maximizar, então seta para cima mesmo. Ó, Windows seta para baixo, restaura. Quer ver? Ó, Windows seta para baixo, restaura. Windows seta para cima, maximiza. Windows duas setas para baixo, uma, duas, minimiza. Tá? Então, repetindo. Windows seta para cima, maximiza. Windows seta para baixo, restaura. E o Windows seta para baixo duas vezes, ó, minimiza. Tá bom? Beleza, essas teclas também podem cair na sua prova. 16. Em um computador com sistema operacional Windows em português, se um utilizador desse computador quiser acessar o menu via tecla de atalho, ele vai utilizar Ctrl alguma coisa. Menu inicial, ó, menu inicial. Você pode usar a tecla Windows, que abre já o menu inicial, apertei só o Windows aqui, ou pode ser Ctrl ESC. Olha aí, Ctrl ESC, que é a resposta aqui, letra B, Ctrl mais a tecla ESC. O OneDrive do Windows grava seus dados na nuvem.
O OneDrive é o disco virtual do Windows. Do mesmo jeito que você tira foto, por exemplo, no iPhone e coloca lá no iCloud, no Windows, o lugar que a gente armazena os nossos arquivos, você pode salvar pelo Word na nuvem, você pode salvar uma apresentação do PowerPoint na nuvem, pode colocar suas fotos na nuvem no OneDrive. Então, voltando lá, o OneDrive é a nossa nuvem da Microsoft. Para que serve a tecla Print Screen? Print Screen é para copiar uma imagem na tela. Copia uma imagem, copia a tela para a área de transferência, a letra C. Tá? Aí você tem que lembrar que Print Screen, Print Screen ele copia a tela toda. Vou mostrar aqui para vocês. Imagine aqui que eu dei um Print Screen agora. Print Screen, eu vou apertar aqui no meu teclado. Copiou para a área de transferência. Aí eu abro o Word e vou colar lá. Ele vai colar essa imagem que eu tirei da tela toda. Você vai ver que ele vai colar aí, da tela toda. Quer ver? Vamos lá. Colou a tela toda. Você vai ver que ele colou aí, colou. Beleza? E aí, se eu der um Alt Print Screen, já é diferente. Selecionei Alt Print Screen. Ele vai copiar só a janela que está em primeiro plano. Você vai ver que ele não vai colar tudo. Colou só o PowerPoint, que era a janela que estava em primeiro plano. Então, quando falar Print Screen, é copiar a tela toda. Alt Print Screen é copiar somente a janela que estiver em primeiro plano, aquela janela que estiver ativa, tá? Então, matamos a questão 18. Nas versões atuais do Windows, um caractere que é proibido, né? Então, você tem que lembrar que o Windows aceita nomes de arquivos e pastas com até 260 caracteres, porém são proibidos a barra, contrabarra, asterisco, interrogação, menor, maior, pipe, aspas, 2 pontos. Esses são os caracteres proibidos. Então aqui, esse E comercial aceita. Esse aqui traço baixo aceita, tá? Que é proibido ser utilizado em nomes de arquivos. O cifrão aceita. O símbolo de menor, aí não, é a resposta. E o tio aceita. Então é o menor. Menor, maior, também não aceita. Letra D. Beleza? Finalizamos aqui as questões do Windows da IBAD. Abraço.